dia, tudo bem? Vamos para mais um Bom Dia Mai, aquele nosso bate-papo sobre todos os assuntos que impactam os mercados domésticos e internacionais. Hoje são 23 de outubro, 10h30 da manhã, começando aqui o Bom Dia Mai com a notícia de que o texto base da reforma da Previdência foi finalmente aprovado em segundo turno no Planalto, do Senado ontem. A votação ficou em 60 votos favoráveis contra 19 contra, um aumento aí no placar de 4 votos a mais em relação ao que os senadores conquistaram no primeiro turno. Para ontem, depois da aprovação do texto base, sempre ocorre a votação dos destaques. E aí tinham 4 destaques que eles precisavam ser derrubados para não impor aí uma desidratação adicional ao texto base. Os 2 primeiros foram derrubados e aí na análise do terceiro destaque ali, de fato existia uma ambiguidade no texto e era sobre a relação dos trabalhadores expostos a riscos. O governo sentiu que poderia perder esse destaque. Lembrar que no primeiro turno o que aconteceu foi uma junção de quórum baixo, com uma esquerda mais preparada e acabou ocorrendo aí uma desidratação que não estava esperada, que não era esperada. No dia de ontem, o Eduardo Braga, o senador do MDB, ele acabou salvando aí o governo de uma desidratação adicional, era alguma coisa na casa de 23 bi, porque ele levantou essa ambiguidade do texto, pediu questão de ordem, e aí o presidente Davi Alcolumbre preferiu anular, suspender, melhor dizendo, a sessão e continuar no dia de hoje. Então, só faço o destaque que alguns jornais trazem como uma derrota, a Previdência não foi aprovada. Eu acho que o governo, a base aliada, aprendeu com o erro do primeiro turno, em que tentou-se votar texto base, destaque, tudo de uma vez só, para ter o assunto como encerrado e sofreu uma derrota. Então, ontem, o melhor a ser feito foi feito, teve essa ajuda aí, como eu falei, do senador Eduardo Braga, que é bastante experiente. Até algumas notícias dizem que ele sabia a resposta sobre a ambiguidade do texto, mas ele ajudou ali na tramitação e ficou agora para de manhã a análise desses 2 destaques, que a expectativa é que eles sejam derrubados também. Então a reforma irá ir para a sanção do Jair Bolsonaro, prevendo uma economia de 800 bi em 10 anos. Só lembrar que o Jair Bolsonaro ele tá em viagem internacional, na Ásia, então mesmo que seja finalizado hoje, só deve ser sancionado em novembro. É claro que não faz diferença nenhuma, fica só mesmo aí pela curiosidade. Acho que é um dia histórico e de fato a Bolsa ontem, apesar de a gente sempre falar disso, é dado, não é dado. Tudo bem que foi ali uma junção de melhora internacional, que eu até vou comentar agora, com aí esse ambiente doméstico mais favorável também, mas esperado ou não, dado ou não nos preços, o Ibovespa ontem ele alcançou mais uma máxima histórica, fechando aí acima dos 107 mil pontos. Mas vou primeiro falar do internacional. No dia de ontem, o Parlamento do Reino Unido ele aprovou o novo acordo do Brexit proposto pelo primeiro-ministro Boris Johnson, só que ele rejeitou a moção para que esse novo acordo ele tramite rápido aí e o Reino Unido pudesse sair da zona do euro até 31 de outubro. Então agora, quais são os próximos passos dessa ambiguidade aí de sinais? A União Europeia, ela ou vai propor uma extensão curta de 1 a 3 semanas do Reino Unido ainda na União Europeia, e aí com isso o plano do Boris Johnson poderia continuar seguindo no Parlamento, ou a União Europeia vai promover aí uma extensão mais longa, coisa de 3 meses, e aí isso poderia desencadear novas eleições, segundo a ameaça do próprio Boris Johnson. Só vale aqui ter um destaque que o presidente do Conselho Europeu, o Donald Tusk, ele recomendou aos líderes da União Europeia a extensão mais longa, de 3 meses. De qualquer maneira, isso é positivo porque praticamente anula o risco de um hard Brexit, aquela saída, a gente até chama de uma saída rápida, uma saída assim, mais desorganizada, mas chega a ficar engraçado falar em saída rápida se a gente levar em conta quanto que já não está sendo postergado, essa saída do Reino Unido.
A verdade toda é que uma falta de acordo, de coalizão sobre a melhor maneira de fazer essa saída, de tramitar essa saída que está fazendo tanta postergação. Então, de fato, assim, não faz sentido você pensar na retirada de um país de um bloco econômico que seja feita às pressas, é melhor que seja feita da maneira mais cautelosa mesmo, né? Então, como eu falei, esses dois elementos aqui, reforma da Previdência no país e diminuição do risco de hard Brexit, melhoram o mercado aqui doméstico, mas é um dia de agenda bastante fraca, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, então os ativos de risco estão com variações bastante modestas. Por exemplo, as moedas emergentes, em geral, elas estão mistas, né? Ela até, acho que no todo, que a maioria se desvaloriza em relação ao dólar, o real tem uma variação bem discreta. Lembrar que o Chile com uma variação um pouco mais forte, lembrando que o Chile aí vive já o 5º dia de protesto, já foram 15 mortos, num movimento que começou com uma reprovação da população em relação ao aumento de tarifa de metrô, que o presidente anunciou, e aí a coisa foi escalando de uma maneira de que os protestos viraram muito violentos, com incêndios em lojas. Então, assim, vários manifestantes morreram nesses incêndios, alguns manifestantes morreram em confronto com a polícia. Já tem 4 dias de toque de recolher, várias províncias destruídas. E, inclusive, hoje a gente tem a notícia de que o presidente chileno, ele voltou atrás do aumento da tarifa do metrô, acho que no dia seguinte, se eu não me engano, foi bem rápido, mas ele aí está com um anúncio de um pacote econômico, de aumento de aposentadoria, então assim, uma coisa mais voltada para o social. É incrível como, fazendo até um paralelo com a época aqui do aumento também dos transportes urbanos no Brasil, mas ali no caso do Chile ele desencadeou uma insatisfação muito maior e que inclusive está cada dia mais difícil de segurar o protesto, mas acho que com esses novos anúncios aí, mais voltados para o social, deve dar uma acalmada, né? A gente aqui, o Ibovespa, ainda está de lado, né? A abertura tem pouco tempo, mas ainda ali se mantendo próximo dos níveis do máximo histórico alcançado ontem, que eu já falei, dos 107 mil pontos. Curva de juros positiva, com fechamento em todos os vértices, desinclinação, ou seja, vértices mais longos fechando mais taxa do que os vértices curtos, exatamente aí mostrando essa melhora no fiscal, no risco, dada pela aprovação da reforma da Previdência, né? A gente tem um cenário fiscal mais saudável na medida que a gente tem uma melhora nas contas públicas. Por hoje é isso, eu espero vocês no dia de amanhã, tchau, tchau!